nós temos que ter um pouquinho de paciência. Eu já falei que nós vamos chegar com uma equipe muito forte daqui a 2 anos, porém passaremos aí alguns apertos até esse momento. Não vai ter babação de ovo dessa seleção brasileira que mais uma vez jogou um futebol de bosta. O Brasil esteve todo o jogo, boa parte do jogo, melhor dizendo, né? Então, todo o jogo, na verdade, porque o gol foi no começo, né? Atrás da Bolívia. Não muda nada por enquanto. Só vai mudar, possivelmente, se ele voltar a jogar. Se ele voltar a jogar melhor do que ele estava jogando os 12 meses antes dele se machucar, eu acho que aí, obviamente, faz diferença, porque ele é um jogador muito técnico. E a imprensa brasileira detonou a atuação da seleção brasileira mesmo após essa vitória. O time jogou, mas não mostrou um futebol interessante. Nesse vídeo você vai ver vários comentaristas detonando a atuação da seleção brasileira. Veja só. Não vai ter babação de ovo dessa seleção brasileira que mais uma vez jogou um futebol de bosta. Dessa seleção brasileira que mais uma vez foi uma piada de futebol. Porque aqui, graças a Deus, eu não preciso babar a CBF. Aqui, eu não preciso que assessorzinho de CBF consiga entrevista exclusiva para mim. Eu não preciso conseguir credencial para treininho de seleção brasileira. Até porque ninguém mais quer saber de seleção brasileira. O torcedor, ele tá cagando, se você quer saber, para essa seleção brasileira. Porque é um futebol pior que o outro a cada jogo. E que essa vitóriazinha fajuta contra o penúltimo colocado Chile, aquele Chile que é o pior Chile da história, não sirva de pretexto para te enganar, torcedor. Não sirva de pretexto para dizer para você, torcedor brasileiro, a seleção brasileira tá se recuperando. Torcedor brasileiro, a seleção brasileira venceu, que vai ser esse o argumento de muito baba-ovo que a gente tem por aí. Tá acabando a seleção brasileira. Se a gente não criticar, se a gente não cobrar alguma coisa, a seleção brasileira vai virar essa vergonha que tá. Venceu aos trancos e barrancos de um Chile horroroso, jogando toda hora a bola pra trás, sem jogada nenhuma, toda hora recuando pro Ederson, jogando pra trás, sem verticalidade. Um Brasil fraco, um Brasil frouxo, que venceu, mas venceu o penúltimo colocado. Eu, se não fosse o meu trabalho, eu já ia estar dormindo há muito tempo. Na verdade, podia até pedir para a patroa, Lívia Weber Asmar, se agarrar um pouquinho, porque ficar vendo esse jogo da seleção brasileira, essa coisa horrível que eu assisti, é um martírio. É, na verdade, uma obrigação, gente. Que coisa chata, que coisa ruim. E não é o primeiro jogo. O Chile é horroroso, né? Time fraquíssimo. Esse jogo, esse resultado não engana ninguém. Acho que nem o maior pacheco do universo, se começar a discursar dizendo que agora vai. E assim, é um dos piores times, né? Pode ficar em último se o Peru pontuar daqui a pouco, né? Contra o Uruguai. O Brasil esteve todo o jogo, boa parte do jogo, melhor dizendo, né? Todo o jogo, na verdade, porque o gol foi no começo, né? Atrás da Bolívia. Aí esse golzinho colocou o Brasil à frente da Bolívia, como o Mauro falou aqui, só está na frente do Equador, porque o Equador perdeu 3 pontos. Uma campanha risível, a classificação ela acontece ou vai acontecer porque é uma farta distribuição, né? Você tem 10 seleções, 2 horrorosas não vão para lugar nenhum, Peru e Chile. Então sobram o quê? 8 seleções e 6 vagas, mais uma na repescagem, 7 ao todo. Então um só fica fora, tirando esses 2 aí pré-eliminados, digamos assim, o Chile é um deles. Então realmente não engana nada, não engana ninguém. O Brasil, 22 meses depois da Copa do Mundo, né? O Brasil não tem nenhum arremedo de time. Foi treinado pelo Ramon, pelo Diniz, agora pelo Dorival. O Dorival teve 1 mês aproximadamente no período de Copa América. Ali era o momento de começar a montagem de uma equipe, teve tempo, não aconteceu. E é tudo tentativa e erro, vai trocando. Agora vamos ir com Jesus, vai que dá certo. Aí deu certo, fez o gol, então acertou na escolha. Poderia ser o Endrick fazendo gol também, quer dizer, é tudo muito aleatório, né? E não existe nada na direção da montagem de uma equipe. É uma sobrevivência
nas eliminatórias, buscando a vaga e sobrevivência automaticamente do treinador no emprego dele também. Eu já falei que nós vamos chegar com uma equipe muito forte daqui a 2 anos, porém passaremos aí alguns apertos até esse momento. Eu acho que é importante que tudo aquilo que está sendo pedido, treinado, os jogadores estão procurando executar em campo, desenvolver. A presença do Igor, eu acho que preencheu um pouco daquele homem mais presente na área, que para ser um pivô em determinados momentos, e que possa, ao mesmo tempo, com essas flutuações, buscar o ataque à última linha, o que nós tivemos consideravelmente na noite de hoje e não vínhamos tendo nas partidas anteriores. Eu acho que foi uma mudança de comportamento. O Marquinhos está aqui, pode falar ainda melhor a respeito daquilo que foi proposto, treinado, trabalhado e repetido, para que aqui nós pudéssemos fazê-lo. E olha que foram em muitos lances, nós tínhamos a todo momento ataque à última linha adversária, e isso é natural que tenha feito com que nós pudéssemos criar mais oportunidades do que em outros jogos. Eu acho que esse daí talvez tenha sido o maior ganho que nós tivemos nessa última partida. Cara, eu acho muito estranho reportagens falando que o Neymar, falta o Neymar, não falta o Neymar, quando o Neymar vai ser convocado, se vai ser convocado. O cara não joga há 1 ano. Ele ainda não foi inscrito no Campeonato Árabe. Para começar a se discutir, ele tem que voltar a jogar e ter condições clínicas para poder ser testado. Sem isso, eu acho que não faz sentido essa discussão. Aí eu vejo uma reportagem, 1 ano sem o Neymar, olha como a seleção foi mal. Mas e 1 ano, os últimos 12 meses antes do Neymar machucar, foi bem a seleção com ele? Foi bem? Os últimos 12 meses do Neymar antes dele se machucar? A seleção estava legal? Ele estava arrebentando? Ele desequilibrou? Ele fez gol decisivo? Levou o Brasil a algum lugar nos últimos 12 meses antes da contusão? Não. E agora ele está 1 ano sem jogar. Não muda nada por enquanto. Só vai mudar, possivelmente, se ele voltar a jogar. Se ele voltar a jogar melhor do que ele estava jogando os 12 meses antes dele se machucar, eu acho que aí, obviamente, faz diferença, porque ele é um jogador muito técnico, não tem mais força, não tem mais arranque, né? E teve uma contusão gravíssima, que é ligamento cruzado, que modifica a mobilidade do jogador, modifica muito. Mas ele tem a técnica, se ele mudar o modo dele jogar, ele não pode voltar e querer carregar a bola como ele carregava sempre, como ele carregou sempre, e nos últimos anos, antes da contusão, não estava dando em nada. Ele tem que voltar agora, mais velho, depois de 1 ano de contusão, depois de uma contusão grave, voltar e tocar. Ser inteligente para jogar. Se quiser jogar como jogava antes, vai ser uma presa mais fácil do que estava sendo. Porque ele estava sendo presa fácil. As pessoas esquecem que o Brasil empatou 0-0 com a Venezuela em Cuiabá e o 10 era o Neymar. As pessoas esquecem. Parece que sem o Neymar, com o Neymar, o Brasil goleava todo mundo. Bom, galera, é o seguinte, mas que atuação horrível da seleção brasileira. Venceu. Era obrigação do Brasil vencer esse jogo contra o Chile. Mas se você assistiu o jogo, você viu que a seleção mostrou um futebol horrível. Não tem como acompanhar a seleção brasileira com esse futebol. Nos primeiros minutos do jogo, o Brasil leva um gol em uma falha terrível. Uma falha muito triste da seleção brasileira. Para mim foi um frango do Ederson, um frango também da marcação do Brasil, que não se antecipou, e o Brasil leva um gol ali nos primeiros minutos da partida, se eu não me engano, entre o minuto 1 e o minuto 2. Logo após, o craque Paquetá, o monstro da seleção brasileira, o grande titular dos últimos 2-3 anos da seleção, 5 anos, podemos dizer assim, já levou um amarelo.
Então a seleção brasileira, triste de acompanhar. Brasil venceu, não por mérito, mas por uma jogada individual. É nítido que a seleção brasileira tá mostrando um futebol muito abaixo. É a pior seleção de todos os tempos. Uma seleção terrível de se acompanhar. Então, para você que é torcedor da seleção, é lamentável. Eu gosto muito de acompanhar a seleção brasileira, mas fica difícil, é complicado. Eu não tenho prazer. Não sei se você também sente a mesma coisa quando você tá assistindo a seleção brasileira. É muito feio o jogo. E lembrando, galera, que o Chile é uma seleção horrível. Um time fraco. E o Brasil mostrar um futebol desse horrível. Vocês viram aí o que a imprensa esportiva de todo o Brasil falou. Deram sua opinião. Mesmo o Brasil vencendo por 2-1, não mostrou um futebol bom. E Dorival vai vir para a coletiva com aquele papinho dele, que tem que ter tempo, que a seleção brasileira está em um processo de crescimento. Crescimento de quê? Só se for um crescimento da parte dos empresários, porque alguma coisa tem por trás dessa CBF. Tem que haver não somente uma troca de técnico, mas também mudar essa gestão da CBF. Tem que separar as coisas, porque senão assim não dá. Tem jogador ali que tu vê que não faz sentido tá na seleção brasileira. Tá lá por algum motivo. Motivo esse que eu não sei. Mas alguma coisa tem nas encobertas. No oculto deve ter alguma coisa, porque não dá pra entender certas convocações da seleção brasileira. Parece que o Dorival nem tá palpitando, nem tá falando nada. Quero saber a tua opinião aqui neste vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou da atuação do Brasil. Venceu? Venceu, mas ainda não tá convencendo. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima, galera.